Hoje eu vou apresentar para vocês algumas teorias que são, no mínimo, intrigantes. Vamos conhecer algumas perspectivas que afirmam que nós não somos nativos daqui, do planeta Terra. Que nossa Lua não é um satélite natural como sempre pensamos, mas sim uma nave, ou laboratório, construída artificialmente para nos observar e controlar. E o que é mais assustador, que estamos sendo feitos de reféns por uma civilização muito mais avançada que nós e que nos usa como parte de sua dieta macabra. Colocando assim, parece que tudo faz parte de um balaio de teorias da conspiração, não é não? De fato, grande parte dos argumentos que iremos conhecer são vistos dessa forma pela comunidade científica. No entanto, existem dados, questionamentos, apontamentos e até evidências que são capazes de abalar os pilares dos conhecimentos que, até então, pensamos ser verdade. Por isso, fique conosco e embarque nessa jornada. Talvez essa seja a única oportunidade que você terá de alcançar sua verdadeira liberdade. Tudo começa com os povos pré-lunares. Estranho, né, esse termo? Isso se deve ao fato de que as teorias científicas atuais dizem que a Lua se formou há mais ou menos 4 bilhões de anos, momento em que a Terra era apenas um jovem planeta e o Homo sapiens, assim como qualquer outro animal, ainda nem sonhava em existir. No entanto, existem vários textos antigos, provenientes inclusive dos gregos, que são considerados notórios filósofos, matemáticos e astrônomos, que contradizem essa informação. O próprio Aristóteles, um dos pensadores mais renomados, escreveu que Arcádia, na Grécia, antes de ser habitada pelos helênicos, era lar de uma população de pelasgos, uma civilização originária da região que surgiu antes de Selena, a deusa grega que representava a lua, ou seja, eles viveram em uma época em que não era possível ver o astro no céu. Como nem sempre é possível apontar com clareza como essas civilizações, tão distantes no tempo e espaço, puderam se influenciar culturalmente, começam então a surgir hipóteses de que algo provavelmente estaria por trás desses mitos, isto é, talvez eles não sejam apenas histórias, mas também evidências. Nesse sentido, uma das cosmologias mais conhecidas é a dos Sumérios, de onde surgiu a crença dos Anunnaki, nome que significa descendência da realeza ou prole do príncipe. Para esse povo, eles eram considerados deuses. Mas teorias recentes que se debruçaram sobre as descrições afirmam que, na verdade, eles realmente podem ter existido e que vieram de outros planetas para nos ensinar, guiar e até mesmo criar os humanos tal qual conhecemos hoje. Algo parecido pode ser visto na cultura Zulu. Segundo eles, antigamente a Terra era coberta por uma névoa densa e não era possível enxergar o Sol ou a Lua. Nessa época, os humanos se comunicavam através da mente, mas um dia, uma raça de deuses de olhos amarelos e pele com escamas chegaram em grandes tigelas de fogo e lhes ensinaram a falar. A partir desse momento, foi possível ver os astros no céu e as línguas se multiplicaram até se diferenciar e dividir os povos que antes eram um só. Impressionante, não é não? Principalmente porque essa descrição é bem semelhante ao que normalmente se atribui aos reptilianos, raça superdesenvolvida que supostamente habita entre nós, assumindo cargos importantes em governos, empresas e religiões para controlar a humanidade através da política, economia e crenças. Essa ideia está presente em histórias de ficção, teorias da conspiração e nos mitos das cosmologias de povos antigos, como acabamos de ver. Ultimamente, ela tem se tornado ainda mais popular, principalmente por conta de David Icke, um dos mais famosos autores e palestrantes de teorias conspiracionistas. David
Juntamente com seus seguidores, defende que essa espécie superavançada, os reptilianos, não vieram para cá apenas para nos ensinar, ajudar a ampliar nossos conhecimentos e a realizar grandes feitos, como no caso das construções antigas, pirâmides, torres, monumentos, enfim. Na verdade, o objetivo deles é bem menos nobre do que isso. O que eles querem é nos explorar e se alimentar de nós. Mas não em um sentido literal. Isso não significa que a qualquer momento você irá se deparar com um grande lagarto devorando uma pessoa em um beco escuro ou em um cano da tubulação hídrica da cidade. Suas ações são muito mais sutis e, por isso, bem mais eficientes. O projeto maligno teria se iniciado com a transferência dos humanos para a Terra. Sim, nós não seríamos naturais deste planeta. E com a construção da Lua, uma espécie de nave laboratório usada para nos observar e controlar. Vamos entender melhor isso. Essa primeira parte do plano é conhecida como teoria da intervenção, fazendo a tradução literal do inglês. Segundo ela, nós somos oriundos de outro planeta, mas fomos trazidos para cá como forma de punição, por sermos muito violentos e não sabermos lidar com os recursos naturais, consumindo tudo o que possuímos até que o ambiente ao nosso redor deixe de existir. Parece que não mudou muita coisa, né, de lá para cá. Nós chegamos aqui há cerca de 60 a 200 mil anos. Tivemos nossas memórias apagadas e nossa genética alterada, misturando com seres que já viviam aqui para facilitar a adaptação. Mas isso não foi suficiente. O principal argumento levantado por quem defende esta teoria é que nós, humanos, somos estranhamente despreparados para o nosso ambiente, principalmente se compararmos aos outros seres que estão ao nosso redor. Mamíferos, em geral, já nascem de pé, aprendem a se alimentar rapidamente e, em pouco tempo, deixam sua família de origem para fundar um novo bando. É assim com a maior parte dos peixes, aves, répteis, todos já nascem bem mais preparados, adaptados, guiados pelo instinto para saber o que fazer. Nós, humanos, somos completamente incapazes disso e levamos anos até estarmos minimamente prontos para fazer qualquer coisa sozinhos. Você já notou que somos basicamente a única espécie a se queimar com o sol? Todos os outros seres possuem uma proteção natural, evoluíram e se adaptaram para se proteger. Porque apenas nós não conseguimos lidar com a radiação emitida por nossa estrela. Se nós evoluímos dos primatas, por que perdemos a pelagem? A evolução não deveria nos deixar mais preparados ao invés de mais vulneráveis? Além disso, com o passar do tempo, invariavelmente, experimentamos diversos problemas ortopédicos na coluna, joelhos, quadris, basicamente todas as grandes articulações. Para nós, isso é algo natural, atribuído ao avanço da idade, mas não é algo tão comum na natureza. Parece que somos mais pesados do que deveríamos, não porque estamos com sobrepeso, mas por ter evoluído em um ambiente onde a gravidade era significativamente menor. Esses são apenas alguns dos questionamentos feitos pelos adeptos a esta teoria. Mas, segundo eles, nós não fomos apenas trazidos e deixados aqui. Na verdade, estamos sendo vigiados, controlados e, mais ainda, explorados por essa civilização ultra-avançada. Como assim? De várias maneiras. A primeira delas tem a ver com o controle exercido daqui mesmo, através dos cargos políticos, econômicos e religiosos que comentamos. Porém, existe algo que vai muito além disso e tem a ver com o nosso satélite natural. Aliás, talvez ele não seja tão natural assim. Segundo essas teorias, nossa Lua não foi originada através de colisões e desprendimentos de material que aconteceram bilhões de anos atrás.
Ela teria sido construída e introduzida em nossa órbita como parte desse plano de controle intergaláctico. Por exemplo, seguindo essa lógica, caso realmente exista reptilianos entre nós, assumindo cargos importantes, é claro que eles precisam estar disfarçados, concorda? Uma das coisas que mais estão claras nessas teorias é que eles não são iguais a nós. Possuem olhos, pele, tamanho, toda a estrutura física e biológica distinta. Então, como não podemos enxergá-los? Talvez eles sejam metamorfos e consigam alterar a composição corporal para parecerem diferentes do que realmente são. Segundo essas teorias, não. De fato, eles conseguem disfarçar sua real aparência. Mas não é provocando mudanças em seus corpos, e sim em nossa mente, por meio da tecnologia. A Lua serviria como uma espécie de projetor ultra-tecnológico que emite ondas capazes de controlar nosso cérebro para não enxergarmos a realidade. Matrix? Aliás, essas ondas não só nos impedem de enxergar os reptilianos como eles realmente são, mas impossibilita que nós possamos ver o mundo, o universo e a realidade tais quais eles aparentam para os demais seres. Assim, o motivo de até hoje não termos conseguido obter respostas mais profundas acerca de nossos questionamentos sobre o cosmos não é nossa falta de capacidade intelectual ou baixa evolução, mas sim porque estamos sendo podados por seres que não querem que saibamos a verdade. Algo bem comum nas teorias da conspiração, não é não? Mas por que esses teóricos da conspiração chegaram a estas conclusões? Porque, de uma hora para outra, passaram a desconfiar da Lua e pressupor que algo poderia estar errado com ela. Para eles, os primeiros indícios foram os mitos e as cosmologias dos povos antigos que, como vimos, apontavam que houve um tempo em que a Lua não estava lá. Mas depois da chegada dos deuses, aliens, antigos astronautas, Anunnaki, reptilianos, enfim, chame como você quiser, ela apareceu em nosso céu assim subitamente. E logo podemos pensar que ela deve ter sido trazida por eles. Então é isso. A única coisa em que eles se baseiam são os textos encontrados em artefatos das antigas civilizações? Na verdade, não. Existem outros elementos, evidências, como eles gostam de chamar, que confirmariam essas afirmações. Podemos dizer que tudo se encaixa em um conjunto conhecido como teoria da Lua Oca, que afirma, como o próprio nome já diz, que nosso satélite seria oco por dentro, para comportar os equipamentos necessários para ela desempenhar o seu papel, além de justificar o fato dela ter sido criada, projetada artificialmente. O primeiro argumento usado para fundamentar essa ideia é que a densidade da Lua é estranhamente menor do que a da Terra. Apesar da diferença de tamanho, a densidade é uma grandeza medida de forma proporcional e tem muito mais a ver com a composição do que com o tamanho em si. Sendo assim, a única coisa que justificaria essa diferença é a construção do interior dos astros. Para os teóricos da conspiração, significa que o satélite é oco. Por outro lado, os cientistas afirmam que isso se deve ao fato de que o manto superior e a crosta terrestre são menos densos do que seu pesado núcleo de ferro, o que explica a diferença. Outro argumento utilizado se baseia nos registros feitos pelos sismógrafos instalados na Lua pelas missões Apollo em 1969 e 1977. Segundo os dados coletados pelos aparelhos, o satélite apresentou uma série de terremotos superficiais que, além de chacoalhar a superfície, provocaram um ruído como se o astro estivesse tocando um sino. A associação logo foi feita. Sinos são ocos por dentro. Só assim podem soar daquela maneira, então a Lua também deve ser. É claro que os pesquisadores rebateram essas afirmações, dizendo que o fenômeno poderia ser explicado pelas texturas, tipos e densidade dos estratos planetários,
encontrados no local. Mas isso não convenceu os conspiracionistas. Segundo eles, uma ocorrência igual à nossa, considerando o tamanho do satélite, a proximidade com o planeta, a perfeita rotação que sempre mantém o mesmo lado virado para nós, não é algo comum de se ver por aí. Aliás, algo assim nunca teria sido visto em nosso sistema solar, nem mesmo na nossa galáxia, sendo um evento completamente atípico em nossa vizinhança. Os astrônomos rejeitam essa teoria, explicando que os diâmetros da Lua e do Sol variam de tempos em tempos e os eclipses nem sempre são tão perfeitos como dizem. Além disso, a Terra não é o único planeta a experimentar algo desse tipo. Prometeu, uma lua de Saturno, também tem proporções semelhantes e se comporta mais ou menos como o nosso astro. No entanto, até eles concordam que não é algo muito comum, podendo ser comparado com as chances para o surgimento de vida inteligente. É raro, mas não impossível. Pois bem, como vimos, argumentos não faltam para tentar provar que a Lua é oca e artificial. Mas por que exatamente os reptilianos construiriam algo desse tipo? Não seria muito mais fácil controlar tudo por aqui, encontrando um meio menos dispendioso para instalar o aparelho que controla nossas mentes? É agora que as coisas começam a ficar mais sérias e sombrias. A Lua é essencial para este plano criado ou descoberto pelas teorias da conspiração, pois ela abriga algo muito importante para esses seres superevoluídos, um reciclador de almas, um cubo de almas, um aparelho criado para coletar as almas que partem, que deixam seus corpos depois da morte, e mandar novamente para a Terra, instituindo um ciclo de reencarnação perpétua. Só que se eu disse anteriormente que não são nossos corpos que estão em jogo e aparentemente também não são nossas almas, já que elas saem e depois retornam para se reencarnar, o que estaria alimentando esses seres? Nossos sentimentos. Não todos, mas os ruins, como medo, angústia, raiva, ódio. Tudo aquilo que provoca miséria em nós é fonte de cobiça e prazer para eles. Com base nisso, tudo que vimos até agora começa a se encaixar. O fato de sermos considerados uma espécie violenta e gananciosa, que teve de ser expulsa de seu planeta de origem por destruí-lo, este também seria o motivo para estarmos sempre em guerra e lidando com catástrofes naturais. Tudo seria amplificado pelos reptilianos para produzir ainda mais medo, desespero e raiva para se alimentarem. Essa também é a razão por estarmos presos, sendo punidos e com nossa capacidade podada para não reconhecer a verdadeira realidade do universo. Lembra que eu falei da Matrix? Pois é, nós estamos vivendo em uma espécie de Matrix, mas ao invés de servir como baterias para produzir energia, somos fonte de alimento e diversão, pois dizem que o sofrimento humano é considerado viciante por aqueles que conseguem prová-lo. Inclusive isso que acabei de mencionar, sobre estes seres fazerem de tudo para ampliar nosso sofrimento para quem possa degustá-lo, pode ser visto, segundo os conspiracionistas, pelas fases ou movimentos da Lua. Dizem eles que quando a Lua está mais visível no céu, nas fases cheia e nova, tudo em nosso planeta é afetado. As marés, o crescimento das plantas e também o nosso comportamento. Para eles, nesse período, é possível observar mais brigas, acidentes de carro, mais crimes e até ficamos mais sensíveis à dor. Tudo parece corroborar para nos causar ainda mais sofrimento. Esse fenômeno é conhecido como o efeito lobisomem. Outra evidência que eles apontam, não apenas das influências lunares, mas a respeito de todo esse esquema de reciclagem de almas na Lua, são as representações budistas espalhadas pelo mundo todo. Nela, podemos ver a roda da vida segundo o budismo, que enfatiza os ciclos que levam à iluminação, à ascensão e o amadurecimento da alma. Nessa representação, Buda encontra-se acima, no canto superior direito, apontando diretamente para a Lua.
Seria possível que ele tivesse descoberto todo esse esquema e estaria nos avisando? Será que a iluminação pregada pelos budistas é a libertação deste ciclo reptiliano? Alguns partidários dessas teorias afirmam que sim. Olha, gente, tudo isso é bastante impressionante, sem dúvidas. Mas o que vem a seguir é ainda mais assombroso. No dia 6 de dezembro de 2021, a China fez uma divulgação sobre algo encontrado por uma de suas sondas que estavam explorando o solo lunar. Trata-se de um cubo, uma forma que se destaca na paisagem inóspita do satélite. Eles chamaram o fenômeno de Mystery Hut, ou cabana misteriosa, em tradução direta. Mas para os adeptos da teoria da reciclagem das almas, ficou claro que se trata do cubo de almas utilizado para nos torturar. Algum tempo depois surgiram imagens com melhor definição que apontavam que o objeto, na verdade, era apenas uma rocha. Contudo, isso não convenceu os mais afoitos, afinal de contas, imagens podem ser facilmente criadas e manipuladas. O fato é que, se tudo isso realmente for verdade, nós estamos condenados a sempre sermos vistos pelo nosso pior lado, sendo estimulados a ficar ainda mais maldosos, para servir ao insano apetite de criaturas que são mais malignas do que nós. Porém, há uma luz no fim do túnel. Na verdade, foi só uma força de expressão. Se você enxergar essa luz, não vai em sua direção. Os teóricos afirmam que ela faz parte da máquina posicionada na Lua e irá mandar você de novo para a Terra. Porém, sim, há esperança para nós. Se seguirmos as pistas deixadas pelo budismo, iremos nos tornar pessoas melhores, abandonar os sentimentos e atitudes ruins, e assim, os reptilianos não terão mais do que se alimentar e nos deixarão em paz. Agora, para você, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Sinceramente, eu não sei se eu acredito em tudo isso ou não. Mas eu acho que vale a pena tentar essa última estratégia, mesmo que ela não nos liberte da opressão da civilização de lagartos. Com certeza, deixará nossa convivência mais harmônica, nossos dias mais serenos e o planeta um lugar melhor para se viver. Gentileza gera gentileza. Até a próxima.